Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí com a nossa aula. Abram lá a apostila de Geografia. Geografia, página 8. Nós iremos fazer até a página 13 e depois nós iremos para o caderno de atividades, ok? Então, nós vamos ver hoje em Geografia sobre os setores da economia. Então, a professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, tá lá. Setores da economia. Bem no finalzinho da página. A produção, a distribuição e a comercialização de mercadorias são resultados da interação entre o campo e a cidade e envolvem vários trabalhadores empregados nos três setores da economia. E aqui do ladinho, então, tá lá, ó. As atividades econômicas estão agrupadas em setores. Então, nós vimos, né, em uma das nossas aulas passadas, sobre essa interdependência entre o campo e a cidade. Quer dizer, mesmo que eles apresentam características diferentes, né, uma área da outra, eles dependem um do outro, né? Tanto as pessoas da cidade dependem do pessoal do campo, os produtos, como o pessoal do campo depende dos produtos fabricados na cidade. Então, por isso que há essa interdependência entre a área rural e a área urbana. Leia as informações no quadro a seguir. Nós temos, então, três setores na economia. Nós temos lá o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Então, vocês podem marcar aí, tá? Pegam um marca-texto e podem passar aí. Setor primário, ele é formado por um conjunto de atividades econômicas normalmente desenvolvidas no campo, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então, é tudo relacionado ao campo, são atividades que são feitas no campo, então é o setor primário. Setor secundário, fazem parte desse setor as atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas pelo setor primário em mercadorias industrializadas. Então, essa transformação da matéria-prima, então, é produzido lá no setor primário, que é o campo. Aí, essa transformação, que passa por processos de industrialização, nós temos o setor secundário. E o setor terciário, ele reúne as atividades do comércio, prestação de serviços. Que prestação de serviços? Como bancos, hospitais, escolas públicas, tudo, educação, né? Que são as escolas públicas, repartições públicas, entre outros. Então, é o setor terciário. Em qual setor da economia seus pais ou responsáveis trabalham? Aí vocês vão ver se o seu pai trabalha, se ele trabalha aqui em repartições públicas, é no setor terciário. Se ele trabalha produzindo, transformando matéria-prima industrializadas, ele é um setor secundário. E se ele trabalha no campo, lá plantando, né, é o setor primário. Então, qual dessas atividades aqui? Em qual setor os seus pais trabalham? O trabalho e os setores da economia. Em uma sociedade, o conjunto de pessoas que praticam alguma atividade produtiva, agricultores, industriários, comerciários, empresários, professores, etc., está distribuído pelos três setores da economia para atender às necessidades de toda a população, o que constitui uma divisão social do trabalho. Você sabia? Em nossa sociedade, as atividades profissionais são valorizadas de modo desigual. Isso significa que o salário das pessoas varia conforme o trabalho que realizam, o que resulta em uma desigualdade social. Então, isso nós vemos claramente, né, pessoal? Essa desigualdade social, onde muitos ganham né? Onde muitos têm poucos e poucos têm muito. Então, é uma desigualdade social muito grande no nosso país, infelizmente. As pessoas podem trabalhar em empresas públicas ou privadas, com relações de trabalho assalariado. Isso quer dizer que elas têm um registro de trabalho dentro da CLT, a consolidação das leis de trabalho. Então, CLT significa isso daí, tá? Consolidação de leis de trabalho. Então, o que é a CLT? É um conjunto de normas legais que regulamentam os direitos e deveres dos empregadores e empregados. Então, ele garante esse direito e dever tanto dos trabalhadores como dos empregados, dos empregadores, né? Que é quem coloca a gente para trabalhar aí, que são os patrões, vamos dizer. Essas leis determinam que nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo
e garante outros direitos, como 13º salário, férias remuneradas, descanso semanal, licença maternidade e licença paternidade, seguro-desemprego e fundo de garantia. Muitos trabalhadores praticam atividades profissionais por conta própria, exercendo um tipo de trabalho denominado autônomo. Nessa categoria encontra-se algumas profissões, como as dos médicos, dentistas, veterinários e psicólogos, quando não são funcionários de instituições públicas ou empresas. Então, vocês vão grifar aqui. Muitos trabalhadores praticam atividades profissionais por conta própria, exercendo um tipo de trabalho denominado autônomo. Então, podem grifar até autônomo. Então, quando você ouve falar assim, aquele lá é autônomo, significa que ele trabalha por conta própria, ele mesmo é o patrão dele mesmo. Você sabia que nem todos os trabalhadores autônomos têm qualificação acadêmica? Camelôs, vendedores ambulantes, guardadores de carro, entre outros, também são considerados trabalhadores autônomos. Todas as pessoas que trabalham com registro em carteira fazem contribuições mensais ao governo por meio do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Os trabalhadores autônomos também podem optar por fazer essa contribuição, já que, se feita ao longo dos anos de trabalho, é revertida posteriormente em aposentadoria. No campo, existem várias formas de trabalho e de remuneração, e o trabalhador pode ser classificado como. Então, podem grifar aqui, pessoal. No campo, né, lá na área rural, existem várias formas de trabalho e de remuneração, e o trabalho pode ser classificado como. Então, nós temos esses tipos aqui de trabalhadores no campo. Nós temos o assalariado, o temporário, o meeiro e o arrendatário. Assalariado é o trabalhador que tem carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos por lei. Temporário, quem presta serviço por determinado período, tempo, geralmente em época de plantio ou colheita. Então, o próprio nome está falando, né? Assalariado é quando ele tem a carteira assinada, e daí então ele tá seguro com os direitos deles, né, por lei. O temporário é por tempo, por exemplo, eu vou trabalhar para você só durante a colheita da plantação, ou durante a plantação de tal produto. Então, é por um tempo, é um tempo determinado. Então, é o trabalhador temporário. O meeiro é quem cultiva a terra de outra pessoa e divide com ela o lucro da produção. Por exemplo, eu vou lá, peço uma parte da terra de alguém, não é minha terra, mas eu falo assim, você me cede essa parte da sua terra que eu vou fazer uma plantação? Aí eu vou cultivar, eu vou plantar nessa terra, nesse pedaço de terra que não é meu, só que daí o lucro que eu tiver, eu vou dividir com o dono da terra. É a mesma coisa de eu chegar e perguntar para alguém aqui na cidade um terreno vazio. Tá lá cheio de mato. Aí eu falo assim, eu posso limpar esse teu terreno, eu vou plantar mandioca. Aí o lucro que eu tiver das mandiocas, eu vou dividir com o dono do terreno. Então, seria mais ou menos nesse caso o meio. E o arrendatário é quem aluga a terra para cultivar. Então, é quando você paga para cultivar. Eu vou pagar mensal para você por esse espaço que não é meu, é seu, para mim produzir, para mim cultivar. Esse é o arrendatário. Então, são esses tipos aí de trabalhadores, ok? Na área rural. Pinte os quadradinhos que contêm as letras K, Q, Y, W, X e Z. Com as letras que restarem, formem o nome do documento necessário para qualquer pessoa que pratica algum tipo de serviço profissional formal no Brasil. Então, vocês vão pintar os quadradinhos que tem a letra, tá? Q, K, Q, Y, W, X e Z. Depois que vocês pintarem, vocês vão ler as palavras que estão sem pintar. Vocês vão juntar as letras que estão sem pintar e vai ver que palavra vai formar. E aí você vai escrever aqui, que na verdade é carteira de trabalho. Então, vai dar carteira de trabalho. Esse é o documento. Marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Todos os elementos necessários à produção e à distribuição de mercadorias fazem parte da economia. Verdadeiro. As atividades econômicas estão agrupadas em setores. Verdadeiro. Em nossa sociedade não há desigualdade social, pois todos os trabalhadores são igualmente valorizados em suas atividades. Falso, né? Totalmente falso. São chamados de assalariados os trabalhadores que exercem suas atividades profissionais por conta própria.
Falso também, porque quem exerce por conta própria é chamado de autônomo, né? Não assalariado. Então, vai ficar VVFF. A qual setor da economia pertencem as profissões retratadas? Então, vamos lá. Nós falamos sobre o setor primário, secundário e terciário. Costureira, setor terciário. Então, escrevam aqui, setor terciário. Operadores da construção civil, setor secundário. E seringueiro, setor primário. Observe o gráfico a seguir, ele mostra o número de trabalhadores empregados com a carteira assinada no ano de 2018. Então, tá lá no setor primário, tá aí o número de trabalhadores, né, empregados com carteira assinada, são assalariados, setor secundário e o setor terciário, que bate o recorde, né, pessoal? Com base no gráfico, é possível concluir que a maioria dos trabalhadores com carteira assinada está empregada no setor terciário, nas atividades de comércio e serviços. Verdadeiro, então podem fazer um X. Juntos, os setores primário e secundário empregam a maior parte dos trabalhos formais, ou seja, com carteira assinada? Não, nem se eu juntar esses dois aqui, não vai dar nem metade do setor terciário. Os dados revelam o número de trabalhadores brasileiros que tinham trabalho com carteira assinada em 2018. Sim, então vocês vão assinalar aqui o primeiro quadrinho e terceiro quadrinho. Preencha a cruzadinha respondendo às questões a seguir sobre os conteúdos estudados neste capítulo. Então, vocês vão preencher aqui, pessoal, com letra D, forma. Vamos lá? Então, letra A. Todos os elementos necessários à produção e à distribuição de mercadorias fazem parte do que chamamos de economia. Então, na letra A, economia. Letra B. O nananã que os seres humanos realizam determina a forma de organização dos espaços. O trabalho. Letra B, trabalho. C. Apesar dos espaços rural e urbano apresentarem características e paisagens diferentes, eles são interdependentes. Letra C, interdependentes. D. As atividades econômicas estão agrupadas em setores. Letra D, setores. E. Fazem parte do setor secundário da economia as atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas pelo setor primário em mercadorias industrializadas. Então, é setor secundário. Letra E. F. É chamado de autônomo o trabalhador que exerce sua atividade profissional por conta própria. F, autônomo. G, nome do documento necessário para qualquer pessoa que pratica algum tipo de serviço profissional formal no Brasil. Qual que é o nome do documento? Carteira de trabalho. Então, vai ficar assim, pessoal. Letra A, economia. Letra B, trabalho. Letra C, interdependentes. Letra D, setores. Letra E, secundário. Letra F, autônomo. E letra G, carteira de trabalho. Certo? Então, vai ser assim que vai ficar. E aí, para finalizar geografia, nós iremos na página 65 do caderno de atividades. Página 65. Então, olhem só. Nós temos aí várias imagens e vocês têm aí um quadrinho bem do lado direito, na parte superior, na parte de cima, no cantinho direito, tá? Tem um quadrinho em branco. Nós vamos escrever letra P para setor primário, letra S para setor secundário e letra T para setor terciário. Vamos lá? Então, nós temos lá o Centro Gastronômico em São Paulo. Pessoal, página 65, caderno de atividades. O Centro Gastronômico em São Paulo é um setor terciário. Então, coloquem lá a letra T. Do ladinho, lavoura no assentamento Pequeno William em Platina. Letra P, setor primário. Depois, extração de látex em Itabela, Bahia. Também setor primário. Letra P. Produção de computadores em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Letra S, de setor secundário. Loja de roupas e acessórios em Morretes, no Paraná. Letra T, de setor terciário.
Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Letra T, de setor terciário. Profissionais da construção civil em São Paulo. Letra S, de setor secundário. E apicultores, apicultores trabalhando na extração de mel em Cândido Rodrigues, São Paulo. Letra P, de setor primário. E página 66, vocês têm lá um texto. Criado ainda nos anos 1980 e pioneiro numa atividade que apenas engatinhava, um dos produtores orgânicos mais antigos que se mantém em atividades, o sítio está localizado a meio caminho das cidades de Casa Branca e Itobi, no estado de São Paulo, próximo à divisa com Minas Gerais. Hoje, entrega seus produtos para mais de 500 famílias em 18 cidades. Entre elas, São Paulo, Guarulhos, Osasco, Sorocaba, Campinas, Americana, Ribeirão Preto e Poços de Caldas. De acordo com o texto, é possível concluir que, aí a opção que vocês vão assinalar é a relação econômica entre as áreas rurais e urbanas. Essa é a opção que vocês vão assinalar com o X. E o exercício 5, nós vamos relacionar A para assalariado, B para temporário, C para meeiro e D para arrendatário. São lá os tipos de trabalhadores, a classificação dos trabalhadores aí na área rural. Então, vamos lá. Pessoa que aluga a terra para cultivar é um arrendatário. Então, coloquem aí letra D. Trabalhador que tem a carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos por lei. Letra A, trabalhador assalariado. Aquele que cultiva a terra de outra pessoa e divide com ela o lucro da produção. Letra C, é o meeiro. E trabalhador que presta serviços por determinado período, geralmente em época de plantio ou colheita, é letra B, trabalhador temporário. Então, vai ficar letra D, A, C e letra B. Certo, pessoal? Então, eu espero aí que vocês caprichem, né, aí na nossa tarefinha de geografia e gravem bem aí os setores. São 3 setores da economia: setor primário, secundário e terciário, e os tipos de trabalhadores, né, que nós temos, que é o assalariado lá na área rural. Assalariado, trabalhador temporário, o meeiro e o arrendatário. E saibam aí a diferença entre eles. Certo? Então, beijos e até amanhã, na nossa próxima aula.